Apóstolo Paulo declara assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos, eu vou tentar construir com vocês uma linha de raciocínio, tentando a gente fazer com que a gente se aproprie daquilo que o apóstolo Paulo está declarando aqui, porque o apóstolo Paulo ele vai colocar um preceito para nós, que o costume de nós sermos gratos faz com que a gente tenha uma alegria contínua. Eu vou falar bem devagar e construindo assim paulatinamente, porque quando a gente fala de uma alegria contínua, dá a impressão que a gente está falando de uma vida alienada, de alguém que ri o tempo todo, e não é. Compreende? Os dois podem coexistir ao mesmo tempo. Alegria e tristeza podem coexistir ao mesmo tempo. No domingo, no velório do meu pai, era aniversário do meu cunhado André. E aí a Ágata, né, na simplicidade dela, na infantilidade dela, infantilidade no sentido de infância mesmo, né? Ela falou assim: pô, eu queria tanto que o dia do meu pai fosse feliz, e a gente ficou no cemitério, né? E aí eu falei: é mesmo, né? Eu estava em casa, não vim para a igreja. Aí eu falei: vai lá comprar um bolo com o André, né? Também já está com o pai no hospital e passando uma luta também. Fui lá, comprei bolo, refrigerante, né? Salgadinho. Isso foi no domingo mesmo. Aí eu falei: André, vem, vamos comemorar o teu aniversário. Ele: não, santo. Eu falei: rapaz, tem lugar para tristeza, tem lugar para alegria, e os dois às vezes acontecem ao mesmo tempo, né? Fiquei ali meio mais triste do que alegre, mas ainda assim, né? Orando e agradecendo ao Senhor pela vida do André, do meu cunhado. E aí falou assim, aí ela olhou para mim assim: ela falou assim, você está perfeito no seu juízo? Você sabe o que você está fazendo? Você está desorientado? Eu falei: não estou desorientado não, eu sei o que eu estou fazendo. Estou indo lá comprar um bolo para o André para a gente orar pelo aniversário dele. Mas veja, o problema é que quando a gente não é grato, o problema de não ser grato por tudo, pelas coisas que acontecem na nossa vida, aí sim faz com que a gente tenha uma vida de contínua murmuração e de contínua tristeza. Então, mesmo nos momentos de tristeza, nos momentos de sofrimento, a gratidão ao Senhor pelo que Ele nos dá faz com que a alegria jamais se retire de nós, ainda que nós estejamos vivendo momentos de luto, momentos de enfermidade, momentos de perseguição, momentos de escassez, porque nós somos gratos àquilo que Deus está nos dando, aquilo que Ele tem nos providenciado. Então, aquilo que eu vivi ali, é óbvio que eu queria ser egoísta, é óbvio que eu queria que meu pai estivesse, mas ele estaria doente. Eu queria ir doente mesmo, irmão. Você está entendendo? Essa maneira era melhor para ele. Não, é o meu egoísmo mesmo, né? Mas ainda assim, com essa tristeza, grato ao Senhor, não é? Pelo que Ele me permitiu viver. Eu falei acho que foi Vanderlei ou com a Débora, não sei, estava ali atrás, esperando minha roupa chegar. E na segunda-feira eu saí com a Ives, e aí a gente estava lá no Senhor Taquara, tinha um casal bem velhinho mesmo. Ninguém aqui na igreja é tão velhinho quanto eles. Um casalzinho assim, irmão, um segurando o outro, literalmente, porque um estava inclinado para cá e o outro estava inclinado para lá. Se você tirasse, irmão, acho que os dois caíam assim, ó. Eu acho que os dois estavam se segurando. Eu falei: poxa, eu queria que meus pais chegassem assim, ó, capengando no final. Eu queria, mas o Senhor não permitiu. E aí, se eu reclamo, eu falei: não, eu preciso agradecer ao Senhor. Foram 77 anos que Ele teve, né? Foram 44 anos que eu pude conviver com o meu pai. E aí essa gratidão, ela aplaca a tristeza. Sermos gratos faz com que a tristeza não tenha esse poder avassalador sobre a nossa vida. Então, uma coisa é certa, querido: ninguém é 100% feliz, ninguém é 100% contente o tempo todo. Tem uma frase que diz, eu não sei se é da ramo de psicologia, o pessoal diz assim: ó, muito rir é desespero. Quando você vê uma pessoa que ri o tempo todo de tudo, essa pessoa tem alguma debilidade, um problema mental. Por que ela está rindo? Às vezes eu falava com os meus alunos, tem aluno que às vezes ri muito, me irrita. Aí eu falava assim: cara, tu está rindo de quê? Tem fome no mundo, tem peste, tem ebola, tem Covid, um montão de gente sendo assassinada.
Tá rindo de quê, cara? Sai da minha sala! Pá! Aí, pô, você tá mentindo só porque eu tô rindo, mas não era porque ele tava rindo. É por causa de uma postura insolente, só que eu soltava um montão de frases aleatórias assim, para o cara não conseguir nem me responder. Porque eu solto uma frase assim meio maluca, porque aí não dá chance dele ter uma linha de raciocínio para me responder. Porque ele olha para mim assim, cara, o que esse cara tá falando? Ele só entendeu, sai da minha sala e ele saiu. Tá ótimo. Né, que é o que eu queria que ele fizesse. Então, essa alegria, o tempo todo, isso não é uma realidade. Somente a alegria não é uma realidade, mas a alegria ela pode ser contínua na vida do cristão, ainda que a gente tenha momentos de tristeza e dificuldade. Quando a gente deixa de ser grato e a gente abre essa porta para essa tristeza, aí a gente vai viver uma vida de sofrimento, sabe, de vitimismo, de estar isolado o tempo todo no nosso sofrimento. A gente acha que ninguém entende a nossa dor. Ninguém sofre como eu sofro, ninguém padece como eu padeço. Você fica às vezes até constrangido em tentar reanimar o irmão. Porque você fala, não, irmão, não, pastor, você não conhece a minha dor. Você não sabe o quanto que eu estou sofrendo. Você se sente até mal de tentar, porque parece que você é egoísta, de você não estar tentando compreender a dor do outro. E realmente não dá para compreender. Esse final de semana, de verdade, eu vivi isso. E eu falei assim com o Mateus, eu falei, olha, por mais empático que a gente seja, que a gente tem que ser, que a gente se esforce para ser, a gente nunca... Porque a empatia é aquela habilidade de se colocar no lugar do outro. Mas ninguém consegue isso. Ninguém consegue, irmão. E aí, eu falei assim, só vivendo... E aí eu conversando com o Mateus falou assim, Sandro, e pior ainda, porque mesmo que você esteja conversando com uma pessoa que também perdeu alguém da sua família, ou seja, o pai... Se ele não foi um pai tão pai para ele quanto o teu pai foi para você, ainda assim a dor também não é a mesma. Não foram as mesmas vivências. Mas quando eu deixo de ser grato, eu entro nessa postura de achar que eu sou o mais sofrido, de que eu sou o mais desprivilegiado por Deus, porque Deus abençoa todo mundo, menos a mim. Deus dá socorro a todo mundo, menos a mim. Deus cura, Deus curou o irmão, mas não curou a mim, ou não curou alguém da minha casa, no caso, não curou o meu pai. E aí, se eu não sou grato, ou eu vou achar que a minha vida, as coisas deram certo por pura sorte, ou por arrogância, de achar que foi porque eu consegui, porque eu trabalhei. Isso aí é sempre uma postura isolada. O bom da gratidão é que a gratidão nunca nos deixa só, porque ninguém consegue ser grato ao nada, porque a gratidão ela vem de um favor que alguém lhe deu. Nós aqui compreendemos que é Deus. Ninguém é grato à parede. Eu estou tão feliz porque eu agradeço essa parede porque ela é tão azul. Não, irmão, a gratidão ela traz alguém para a nossa vida. A gente devota essa gratidão a alguém, e aí no nosso caso mais propriamente, ela traz Deus para a nossa vida. Não é que ele não esteja, mas ela nos lembra que o Senhor está na nossa vida. Quando nós agradecemos ao Senhor, ao mesmo tempo que nós somos gratos, nós lembramos que Ele está na nossa vida, que Ele está no controle de tudo. Filipenses 4, versículo 4 ao versículo 7, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja, o que Paulo está dizendo assim, olha, sejam moderados, não se desesperem, sabe, deixa Deus controlar as suas emoções, controlar o seu sentimento. Desculpa estar falando várias vezes o que a gente viveu lá no domingo, mas aquilo que eu pude experimentar lá, e muitas pessoas, foi uma completação do Espírito Santo de moderação, né? Muitas pessoas ali naquela igreja, louvando ao Senhor, o Espírito Santo controlando, trazendo essa moderação para nós, sabe, o findar da vida de alguém, de uma família que é crente, que serve ao Senhor, a gente vive isso, irmão, é palpável,
o poder de Deus nos controlando. O ímpio não tem isso. Às vezes você vê sepultamente assim, desesperados, uma coisa totalmente fora de controle. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E como eu recebi mensagens assim de pessoas, eu brincava aqui, né, que eu falava assim com eles: olha, eu quero meu sepultamento na igreja. E todo mundo, que isso? Quem foi lá entendeu o que eu estava falando. É porque a igreja perdeu esse costume. Eu cresci assim, eu cresci com isso. Mas isso era tão normal, tão comum, que uma vez na igreja de onde eu era, eu fiquei, acho que contei essa história, né? Chegou o corpo da Socorro, e quando eu fui ver, tinha todo mundo embora. Eu virei à noite lá com o corpo dela, velando, literalmente, né, o corpo da irmã, porque eu não tinha chave da igreja. Eu falei: eu vou ficar aqui, que eu era diácono da igreja. Ficou eu lá e a Socorro, né? No caso, só o corpo dela. Então, muitas pessoas ali, até pessoas não crentes, puderam vivenciar, e eu sabia, irmão, que seria da forma que foi. E quando as pessoas falam assim: mas você não botou no endereço do sepultamento? Eu falei: não botei mesmo não. Botei só o endereço, porque tem um pessoal que descobriu. Eu botei só o endereço do velório. Porque eu sabia, irmão, que Deus ia agir de uma forma poderosa. E aí minha prima me ligou: Sandro, mas tem gente que não tem dinheiro para ir para os dois lugares. Eu falei: então vai só para a igreja, que eu prefiro, vai ouvir a palavra, vai ver o que Deus vai fazer na nossa vida, no nosso coração. E aí, como é bom quando a gente passa por momentos de adversidade, e essa moderação, esse controle é visível ao crente e principalmente, irmão, ao ímpio. Receber mensagem de pessoas que nem são cristãs, que são impactadas, não por mim, ou por tudo que aconteceu lá. Por tudo que aconteceu lá. Minha diretora estava lá junto com a minha coordenadora. Eu fiquei até surpreso, porque eu sou novo nessa escola. E a minha coordenadora falou assim: Sandro, teve uma hora que a Jo falou assim: o que é isso que eu nunca vi? Porque é o Espírito Santo, irmão, que impacta a vida das pessoas. Salmo 145, versículo 18, o salmista vai dizer assim: olha, perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Veja, a gratidão e a oração, elas vão estar ali, irmão, juntas o tempo todo. Essa paz tem que estar, e essa certeza que a Bíblia dá, quando o salmista vai dizer: olha, perto está o Senhor de todos os que invocam. Isso vai mostrar para a gente, irmão, que a gente só vai saber o quão perto Deus está de nós no momento em que a gente começar a orar. Porque esses momentos de desamparo, e que nós nos sentimos: cadê Deus? Isso aí é fruto de uma vida sem oração. Porque o salmista vai dizer assim: olha, perto está o Senhor de todos os que invocam. Então aqueles que invocam ao Senhor sentem a proximidade desse Deus, do quanto Ele está conosco, independente da sua resposta, mas Ele está conosco. Ele está conosco. Meu Deus do céu, foi na sexta-feira, quando minha mãe me ligou e falou assim: Sandro, corre aqui para se despedir do seu pai, porque ele está indo embora. Aí quando eu cheguei lá, aí minha mãe, naquela fã, querendo que meu pai se levantasse, voltasse para casa, fosse curado, e a gente orava, e não, o problema dele aqui, bota a mão embaixo. Vai, tá bom, mãe, vamos embora. Botar a mão embaixo. E aí ela falou assim: Sandro, ora por ele, assim, naquele desespero, né, 48 anos juntos, né, que eles estavam. E aí, quando eu olhei para o meu pai, eu falei assim: Senhor, eu já te pedi tudo que eu tinha que pedir. Tudo que eu tinha para falar para o Senhor, eu já falei. Eu falei assim: ser conosco nesse momento, ser com Ele. Te agradeço pela tua presença. Quando nós oramos, irmãos, nós temos a noção de como Deus está perto de nós, porque nós sentimos a presença dEle nos fortalecer. Preste atenção, irmão. Você nunca vai saber quanto Deus é amoroso, o quanto a voz dEle é poderosa para nos consolar, enquanto você não começar a orar. E nós oramos muito pouco. E esses momentos de tristeza, de preocupação, de ansiedade, é tudo consequência de uma vida com a falta de oração. E essa é a verdade. Essa é a verdade. Não, Sandro, mas eu oro. Então precisamos orar mais. Precisamos orar mais. Porque quanto mais oramos, mais noção nós temos dessa proximidade do Senhor. No versículo 6, Paulo vai dizer assim: olha, não fiquem ansiosos, porém orem.
Veja, a oração, ela produz um sentimento em nós que é o oposto que a ansiedade gera. Não tem como, eu oro muito, mas eu sou ansioso. Não tem como. Porque a Bíblia diz que, em Lucas 12, 29 ao 30, que quem anda ansioso pelas coisas desse mundo são os gentios desse mundo. Que andam preocupados com aquilo que hão de comer, com aquilo que hão de vestir, andam agitados. O que vai ser? O que não vai ser? Vou ser curado? Não vou ser curado? Deus vai fazer um milagre? Não vai fazer? Essa ansiedade, irmão, é fruto de uma falta de oração, irmão. Aí às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas eu sou humano. E é por isso que a gente precisa orar, irmão. Porque se a gente fosse semideus, talvez a gente orasse menos. Mas a gente não é, irmão. Então nós precisamos orar, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos dê orientação. Salmos 6,34 diz, olha, não andem ansiosos pelo dia do amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. A oração, ela está no sentido oposto da ansiedade. Porque quem ora, e agora a gente vai entrar nesse formato de oração que o apóstolo Paulo nos deu, quem ora recebe essa paz do Senhor. Quem ora recebe essa resposta da parte de Deus. Paulo nos dá a forma, né, que a oração do crente deve possuir. Não é das coisas que se deve falar, ali como Jesus falou no Pai Nosso. Mas ele dá algumas características dessa oração. Lá no versículo 6, ele vai dizer assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e em ações de graça. A primeira coisa que a gente tem que compreender é que o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, sejam conhecidas diante de Deus. Não existe na vida do crente essa coisa, eu não preciso orar porque Deus sabe. Isso não existe, irmão. Isso é maluquice. Isso é maluquice. Tem gente que fala assim, não, eu não preciso orar, Deus sabe. Isso é loucura, é devaneio, é retardo espiritual. Eu ia falar retardo mental, mas porque tem gente que tem problema mental e ora, tem crente que não ora. É algum problema, porque o apóstolo Paulo diz assim, ele diz assim, olha, sejam conhecidas diante de Deus. Então, eu sei que Deus sabe, mas ele está falando da minha ação. Ele está falando do processo de oração. Ele está falando, olha, fale com Deus. Exponha isso para Deus, as vossas petições. Tem crentes que acham que manter uma vida queixosa e murmurante, isso é vida de oração. Não é. Tem gente que só murmura o tempo todo. Poxa, podia acontecer isso. Poxa, Senhor. Isso é oração, irmão? Isso é oração, não é oração nunca. Essa queixa, esse murmúrio, sabe? Essa lamentação o tempo todo, isso não é uma oração que está sendo apresentado diante do Senhor. Apóstolo Paulo vai dar a postura correta dessa oração. Apóstolo Paulo diz, olha, ore. O que é orar? É falar. Não é você ficar assim, poxa vida, porque às vezes você está citando Deus, poxa Deus, podia tanto acontecer isso, mas está tão automático que você nem está conversando. Sabe aquela coisa de você estar ali conversando com o pessoal, pensar, estou aqui com os meus botões? Você acha que isso é oração, mas não é. O apóstolo Paulo diz, olha, ore ao Senhor, fale com Ele. Fale com Ele, a oração é isso, é algo de proximidade, é invocar ao Senhor. Quando eu invoco, se você lembrar, quando você orar, lembra dessa palavra, não, eu vou invocar ao Senhor. Porque quando eu falo de oração, pode correr o risco de que é somente uma fala. Vou fazer uma oração, como se fosse algo pragmático, uma oração de um Pai Nosso, mecânico, como os católicos faziam com as orações ali para os santos, sabe, uma coisa ritualística. E às vezes nós podemos orar nessa perspectiva ritualística, mas quando eu lembro que a oração é uma invocação, que eu estou chamando ao Senhor, então quando eu invoco ao Senhor, eu tenho a clareza e o entendimento que a minha oração está indo a algum lugar. Eu trabalhei isso com os homens há um tempo atrás, falei isso, eu estou devendo aquela prova valendo na churrasqueira, né? Virá e não tardará. Né? A gente trabalhou que quando Jó orava ao Senhor e sacrificava, Jó ficava olhando a fumaça subir
até o céu, no sentido dele ser zeloso pelo caminho dessa oração. Ele olhava aquela fumaça como se ele compreendesse no seu íntimo que a sua oração estava subindo, estava tendo uma direção. E é isso que é invocar ao Senhor. Invocar ao Senhor é como pegar um telefone. Por exemplo, eu estou fazendo um quadro sensorial lá na escola. Botei um telefone velho lá. Eu tenho alguns alunos com autismo, com algumas outras coisas, e também tem aluno que não tem nada. Eles pegam o telefone. Aí eu falei com ele, você está falando com quem? Aí ele, estou falando com a minha tia. Eu falei, mas você nem discou? Eu falei, como é que você está falando com essa? Você nem discou? Aí eu falei, qual é o número? Às vezes tem crente que ora igual essa criança. Ele começou a falar, mas sem nenhum caminho para essa fala. Eu falei, você está falando com quem? Às vezes a gente está descendo esse processo de falando, e a gente não constrói um caminho na nossa mente de entender que a minha oração está indo até o Senhor. A gente só está falando, botando para fora, só para extravasar. Aí tem gente que acha que não, a oração é boa para extravasar. Não, a oração não é para extravasar. A oração é uma conversa com o Senhor. Eu posso falar para extravasar. Eu posso, funciona. Mas esse extravasamento não vai para lugar nenhum, irmão. É como uma água, é como um balde que vira e derrama. A oração do crente não é assim. A oração do crente, ela tem um caminho. E esse final desse caminho é a presença de Deus. Bem, continuando. Então ele vai dizer assim, olha, a gente precisa orar, suplicar, e depois ele vai falar assim, olha, e depois agradeça. Ele vai dizer, olha, apresente a Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graça. Feche a sua oração sempre agradecendo ao Senhor. Lembra que quando eu falei que a gratidão sempre traz alguém para perto da gente? Eu sou grato ao Anderson, então o Anderson faz parte daquilo que eu estou vivendo. Aconteceu isso na minha vida graças a Kátia. Eu sou grato a Kátia. Então eu já não estou sozinho, eu trouxe a Kátia para esse contexto que eu vivi. E sermos gratos ao Senhor faz com que a gente estreite o nosso relacionamento com o Senhor. E aí é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá no versículo 7, olha, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. A gente às vezes não compreende. Ora, então é só agradecer que é automático? Não é isso, irmão. Quando eu digo que a gratidão traz a pessoa para perto de mim, ou no caso de Deus, traz o entendimento de que Deus está perto de mim, e eu sinto mais a sua presença, por que no versículo 7 ele vai dizer que existe uma paz que excede a todo entendimento, que vai inundar o meu coração? Porque o Deus que se revela a mim na oração, o Deus que eu me torno conhecedor, que eu estreito o meu relacionamento com Ele, que eu aprofundo a minha intimidade com Ele, esse Deus, na Bíblia, Ele é conhecido, por exemplo, como um Deus de amor, como um Deus que é justo, como um Deus que é santo, como um Deus que é eterno, que é perfeito, mas a Bíblia também diz que esse Deus é um Deus de paz. A Bíblia está cheia de texto, não é verdade que tem, não, Ele é um Deus de paz. Hebreus 13:20 chama o nosso Deus de paz. Romanos 15:33 diz que o Deus de paz está conosco. Romanos 61, versículo 20 diz que o Deus de paz esmagará a Satanás. Isaías 9:6 diz que Jesus é o príncipe da paz. Ora, irmão, então se nesses momentos em que eu estou passando um momento de aflição e de súplica, e que o mundo quer encher o meu coração de ansiedade, e eu me estreito esse relacionamento com o Senhor, e esse Deus a qual nós servimos é um Deus de paz, ora, o que é um automático de acontecer? Que essa paz, que excede o entendimento, entre no nosso coração. É isso que acontece. Sabe quando você fica perto de uma pessoa que é gaiata, e você fala assim, eu gosto de ficar falando que com ele é certeza que eu vou rir? Que é característica dela? Uma das características do nosso Deus é ser um Deus de paz. Não há como nós sairmos de um momento de oração atribulados. Não há como. Meia hora de oração, sair nervoso, vontade de socar um. Acabei de orar agora, estou vontade de dar um soco na cara de um. Que isso, irmão? Isso nunca vai acontecer, irmão. Porque nós estamos estreitando nossa vida com um Deus de paz. Essa paz, ela é resultado
dessa oração feita e promovida com a gratidão. Porque olha só, irmãos, de todos os momentos que a gente orava lá, clamava ao Senhor, se no final da oração a gente não agradecesse, a gente saía de lá muito atribulado. A gente poderia sair de lá muito atribulado, Senhor, será que Deus ouviu a minha oração? Será que Deus ouviu a minha oração? Não, Senhor, te dou graça porque o Senhor ouviu a minha oração. E Ele dava essa paz ao nosso coração. Tinha tristeza? Tinha tristeza. Eu falei com a minha mãe, eu saí melhor do cemitério vendo meu pai descer a cova do que todas as vezes que eu saí lá do hospital. Porque eu ficava com aquela coisa, pô, vai ficar sozinho. Aí eles falam, não, ele não está sozinho, ele está com Deus. Mas sabe aquela coisa assim de sair, de acabar a visita, aquela visita curta? Mas quando eu agradeci ao Senhor, não vamos orar, agradecendo ao Senhor. Deus está no controle de todas essas coisas. A gratidão, ela tira essa ansiedade. Porque ela é uma declaração de confiança de que Deus está ouvindo as nossas orações, independente do resultado. Ele está ouvindo a nossa oração e Ele vai fazer aquilo que é perfeito, aquilo que é o melhor. A gente pode não entender, mas Ele vai fazer aquilo que é perfeito, aquilo que é de acordo com a sua vontade. Então, é em meio às lutas e adversidades, irmãos, que Deus sim pode nos alegrar e nos trazer essa paz. É muito bom sermos parte desse reino, desse Deus, porque compreender isso faz com que a gente entenda que o Senhor, Ele não está comprometido a satisfazer as nossas necessidades apenas urgentes e básicas, como no texto que nós lemos, assim, olha, de comer e de vestir, sabe, dessas coisas de ter. Não, o reino de Deus, ele é muito maior. Ele é muito maior do que isso. Ele é maior. Jesus uma vez falou para a samaritana, olha, quem bebe dessa água volta a ter sede. Jesus falou para Satanás, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Às vezes a gente vive ansioso, irmão, por muitas coisas. Hoje eu estava vendo, às vezes você fica ansioso, minha casa, eu quero comprar minha casa, eu quero construir minha casa. Você fica ansioso, e hoje eu estava vendo um vídeo, não sei se vocês já viram, a mulher tinha uma casa, acho que de 2 andares, mais um terraço, e eu acho que quem construiu embaixo era no morro. Eu acho que quem construiu lá embaixo quis ter terreno e foi, tipo, cavando o morro, né? Porque a pessoa... Só que ele tirou tanto que aí o vídeo da casa, a casa assim, ó, descendo igual um bloco, a casa desabou. E aparece uma senhora assim, desesperada. Imagina, uma vida inteira, né, para construir aquela casa. O reino de Deus, ele é maior do que isso. Ele é maior do que as nossas necessidades. Isso aí, irmão, quem prega isso é uma igreja na perspectiva do triunfalismo, sabe? Você vai triunfar, você vai conquistar, você vai vencer, você vai ter, Deus vai te dar. Porque tudo isso Deus pode permitir que seja levado. O reino de Deus não está sinalizado nas coisas materiais, não está sinalizado nas bênçãos palpáveis. Romanos 14, versículo 17, vou encerrando por aqui, diz assim, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus, irmão. Você vai aí em muitos locais, no interior, você vai ver cristãos, irmãos, que às vezes não tem nada, uma casinha pequena, às vezes não tem nem dente para rir, mas está sorrindo, irmão. Às vezes só tem 2 dentes na boca e está sorrindo, irmão. Porque o reino de Deus é isso, é alegria, é paz no Espírito Santo. E foi isso que Cristo nos deu. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Que nós tenhamos paz em Cristo Jesus, confiando no seu amor. Lembra do que o apóstolo Paulo vai dizer? Quem pode nos separar do seu amor? Nem morte, nem vida, nem profundidade, nem espada, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus. E sabe o que isso significa? Que em qualquer circunstância, Jesus
sempre estará me amando. E nada acontecerá nas nossas vidas que anule esse amor. Tenhamos paz com o Senhor. Sejamos alegres na presença de Deus. Mas isso só acontecerá, primeiro, se nós soubermos orar. E como é que nós oramos? Pedimos, suplicamos e no final somos gratos ao Senhor. Sempre gratos. Sempre gratos. E essa gratidão nos aproximará do Senhor. Perto está o Senhor de todos que invocam, daqueles que invocam em espírito e em verdade. Quero cantar.